Jesus ele nos ensinou que nós passaríamos por dias tempestuosos aqui na Terra, que se até ele foi perseguido, nós como servos também não seria diferente. Nós passaríamos por provações aqui também nessa peregrinação, mas cientes de que a alegria do porvir será grande. E lá em Mateus 5, nós lemos o seguinte: quando Jesus ele via a multidão, ele subiu ao monte e se assentou. E aí se aproximou dele os discípulos e abrindo sua boca ele estava ensinando. E diante desses ensinamentos, ele nos explica sobre as bem-aventuranças. E nessas bem-aventuranças, nós podemos encontrar consolo para aqueles dias em que a alma se angustia diante de perseguições, diante de processos que vemos como injustiça, processos em que sentimos vazios na alma. Ele nos diz o seguinte, Mateus 5:3, adiante. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, nos dias do nosso choro, nos dias que nem nós entendemos as nossas emoções, Ele entende, está tudo certo. Podemos vir na palavra e lembrar que somos bem-aventurados quando choramos, porque o Senhor nos consolará. A palavra de Deus segue nos dizendo também: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, observe, quando nós somos mansos, nós agradamos a Deus. Nós podemos agradar a Deus e nos assemelharmos mais ao comportamento de Cristo Jesus. E além disso, a justiça, ela nos é feita no tempo certo, porque Deus é quem faz justiça para nós. Então nós somos bem-aventurados, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, diante de um processo que esteja passando, que você esteja passando, por exemplo, que esteja complicado, se lembre, há tempo para todas as coisas, e o Senhor, a sua justiça não falha. Nós não precisamos desejar o mal do próximo, e sim buscar estender a misericórdia, porque o olhar de misericórdia, o perdão que estendemos ao outro, não anula a justiça e a cobrança de Deus diante da atitude daquele que o prejudicou. Deus, ele sabe o que é certo. Ele é o único que vê para além da lógica humana. Então ele tem o domínio sobre todas as coisas, todas as pessoas ele tem em suas mãos. Então, se um processo ainda não está ocorrendo da forma que nós esperávamos na lógica humana, devemos trazer a nossa mente ao nosso coração que o Senhor é soberano e Ele sabe como tudo se encaixa e como é melhor para nós, como Ele quer nos preparar para chegar e tomar posse de cada terra da promessa, de cada bênção que Ele tem para a nossa vida. Então, tudo passa pela permissão de Deus. Então, devemos nos lembrar que somos bem-aventurados, porque quando temos fome e sede de justiça, nós seremos fartos. Somos filhos de Deus, os bem-aventurados. E a postura de se posicionar como mansos nos leva à terra. Está aqui. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E a Bíblia, no versículo 7, segue dizendo: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Olha que lindo. A Bíblia aqui também está nos trazendo um manual de como agradar ao nosso Senhor. Deus, ele nos ensina, Jesus aqui, ele está nos ensinando como a se direcionar na nossa vida, nas nossas atitudes, de um modo que a gente agrade mais a Deus e que a gente veja a Deus também. Ele nos disse aqui: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus, ele nos dá todo o manual de instrução. E nós podemos buscar com a ajuda do Espírito Santo a transformar e lapidar as nossas atitudes, o nosso coração, no dia a dia onde precisamos
melhorar, para que a gente agrade mais a Deus e de fato a gente viva essa palavra dos bem-aventurados que está escrito em Mateus 5. E a palavra de Mateus 5, no versículo 10, segue dizendo: Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então alegra, vaso. Eu sei assim que não é não é simplesmente a gente dizer assim, ah, eu vou me alegrar porque eu estou sofrendo injustiça. Não, mas é a palavra de Deus aqui nos ensinando o quê? Que a gente tem consolo para esses dias, porque a gente tem certeza da alegria que está por vir. Porque se a gente está sendo perseguido, pode ser um sinal o quê? Que a gente está sendo perseguido, assim como Cristo Jesus foi. Porque o mal, ele vai perseguir o quê? Quem está no caminho errado? Ele vai perseguir quem está no caminho o quê? Da verdade, da vida. Então alegra que muitas vezes, se você está sofrendo grande perseguição e está caminhando ali com Cristo Jesus, pode ser um grande sinal que de fato você está no caminho certo, no caminho da verdade. E aí, com isso, a Bíblia ela nos traz um consolo muito claro aqui no versículo 10 de Mateus 5. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, as trevas elas se incomodam com quem está no caminho certo, no caminho que Cristo Jesus nos ensinou, pois nós somos os servos. E os servos não são maiores que os mestres, que o mestre. Jesus ele nos deixou claro que nós sofreríamos perseguições, poderíamos sofrer. Então, quando sofrermos perseguições, lembre-se, Jesus está conosco, nós não estamos só e nós temos consolo aqui, que é momentâneo, que o Senhor ele faz justiça por nós aqui nessa terra, mas que também, diante dessas perseguições, nós temos uma bênção aqui. Qual bênção? Escrita: Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha que preciosidade estamos recebendo, o reino dos céus. Então, nós devemos nos alegrar. Glória a Deus por isso. Paizinho, eu entro na tua presença em nome de Jesus, pedindo ao Senhor, Pai, para que ilumine os nossos caminhos, o nosso coração e nos ensina a nos alegrarmos em Ti em toda e qualquer circunstância. Ensina o nosso coração, Deus, a esperar pelo melhor, mas também diante das circunstâncias adversas da vida, de perseguições, de pessoas que o inimigo levanta para tentar desanimarmos os seus filhos da obra que o Senhor tem para a nossa vida, tentar lançar tristeza, tentar nos tirar da linha da obediência. Senhor, não deixa que a nossa fé desfaleça. Por favor, Jesus, ore por nós assim como orou por Pedro. Não deixe que os nossos caminhos se percam diante das circunstâncias de medo, diante das acusações do inimigo, ou diante de pessoas que são levantadas como acusadores, levantadas como instrumentos pelo inimigo para tentar nos parar nesse caminho do Senhor. Não deixe que a nossa fé desfaleça, nos ajuda a encontrar consolo na tua palavra, de modo que a alegria do nosso coração não se esvá. Ainda em dias de tristeza, não deixe que a nossa fé desfaleça, não deixe que a gente perca a esperança dos dias bons, tanto na terra quanto no céu. É o que eu te explico, meu Pai, em nome de Jesus, nos dê um olhar diferente, um novo ângulo, uma nova forma de ver e sentir a vida, focada em Cristo Jesus, no modo que o Senhor Jesus nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus eu oro, e todavia que seja feita a tua vontade acima de todas as coisas. Amém, graças a Deus.